Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Assassination Classroom. Pera aí que eu tô com vários volumes na mão, então vai demorar um pouquinho pra ficar mostrando um por um, como eu sempre faço. Mas vamos lá, volume 8, certo? Já vou aproveitando e falando um dos pontos mais interessantes pra mim com relação ao mangá. São as capas, eu sempre achei as capas muito bacanas, cada uma mais criativa do que a outra, tá? Então temos aqui o volume 9, volume 10 com efeitinhos brilhantes, bem gay, adoro, um perigo, show de bola. Volume 11, estilo estudante, quem lê o volume vai entender. Volume 12, tem umas luazinhas, estão vendo? Conseguem ver? Pronto. Volume 13, gulhosinho, gulhoson. Volume 13. Volume 14, milico, camuflado, pá. Cada capa mais criativa do que a outra, algumas nem tanto, mas todas são muito interessantes porque elas fazem uma conexãozinha com a história. Às vezes não com a história do volume, mas com a história do mangá como um todo, sabe? Assassination Classroom é um mangá que tem pontos muito fortes e pontos muito fracos ao mesmo tempo. É um mangá interessante. Vamos lá, vamos começar a falar então? Enquanto eu vou mostrando as capas. Esse vai ser o último vídeo de Assassination Classroom. Eu pensei em fazer uma série e gravar um vídeo para cada, mas no fim das contas não vale a pena. Porque a tendência desses vídeos assim é a galera ver cada vez menos, porque no fim das contas eu acabo sempre meio que repetindo tudo, ao ponto de que eu não tenho muito mais o que ficar falando, já que justamente, né, muito pouco muda-se de um volume para outro a depender da série. E aqui, o último, né? Pá, vamos lá. A primeira coisa é que o final do mangá ele corresponde bem ao que pode se esperar, porque afinal a premissa do mangá ela já foi estabelecida desde o começo, desde o primeiro do primeiro volume você já sabe o que vai acontecer. É uma ideia meio Breaking Bad. Você já sabe qual é o final de Breaking Bad. Você não vai ser surpreendido, porque você já sabe o que vai acontecer. Aqui com Assassination Classroom, pra mim também a ideia era a mesma. Você já meio que já sabe o que vai acontecer. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, dificilmente alguma coisa vai mudar com relação a isso. Até porque senão eu acho que seria uma traição da obra e do que o autor quis estabelecer no começo. Tem gente que faz isso, mas tem outros que conseguem manter durante toda a obra. Então vamos lá, a primeira coisa é, caso você não saiba, Assassination Classroom se trata de um grupo de alunos que são colocados em uma sala e a missão desses alunos que são considerados perdedores é eliminar o Koro Sensei, que é esse ser que tem aqui a cara em todos os quadrinhos, que supostamente seria imatável. Eles têm um ano para fazer isso. Se eles conseguirem, eles vão receber 800 e poucos milhões, quase 1 bilhão de ienes. Se eles falharem, toda a Terra vai ser destruída depois de um ano, porque esse ser também destruiu a Lua, né? A Lua ficou desse formato aqui assim, minguante. É isso, minguante? Acho que é. Ficou assim porque ele supostamente destruiu a outra parte da Lua, né? O outro pedaço. Obviamente, todos esses elementos vão se desfazendo até um certo ponto no decorrer do mangá. Ele começa muito bem. É bem interessante a forma como vai trabalhando a evolução dos alunos na questão do assassinato. Só que depois de um tempo ele meio que estagna, aí ele coloca, ele sabe disso, o autor tem essa percepção, né? Porque ele sabe que essa premissa ela vai até um determinado ponto, depois ele não tem mais como continuar usando, então ele estagna ela, e aí coloca os personagens evoluindo, mas os inimigos passam a ser outros, parece até o mote do Tropa de Elite 2, mas basicamente é isso. Então o Koro Sensei não tem mais aquela pegada de eu sou o vilão do quadrinho, eu sou aquela pessoa que vocês precisam derrotar. Na verdade, outros assassinos, que são pessoas que também querem ganhar recompensa, tentam matar o Koro Sensei. E aí, com o passar do tempo, o professor começa, obviamente, a conquistar o coração de todos os alunos, e eles ficam naquela de não, se for pra matar, se ele for morrer, quem tem que matar é a gente. E a história obviamente vai se desenvolvendo. Vocês vão me desculpar, mas eu vou meio que dar alguns spoilers aqui. Nada assim muito importante com relação... Eu vou tentar falar um pouco da trama sem dar spoiler, mas falando das coisas que acontecem. Mas eu não vou dar detalhes porque eu não estrago a leitura de vocês. Mas então, uma das coisas que a gente fica curioso para saber sobre o quadrinho é quem é o Koro Sensei, ou na verdade quem ou o que ele é. E isso tem uma resposta. Então fica tranquilo que assim, tudo que foi perguntado, ou tudo que você possa vir a perguntar, eu acho, tem uma resposta.
Então você descobre sobre o passado dele, você descobre por que ele resolveu ser professor, você entende por que ele vai destruir a Terra depois de um ano, você entende também por que outros assassinos estão atrás dele, por que ele tem as habilidades que ele tem, então tudo isso vai sendo explicado. Isso na verdade é explicado já do meio para o final. E com um propósito, que é justamente dar mais profundidade a um dos personagens. Eu já falei isso em um dos outros vídeos sobre Assassination Classroom. Você basicamente tem 29, 30, 31 protagonistas, basicamente. Na verdade você tem dois protagonistas, que é o Koro Sensei e o Nagisa, ou Nagisa. Os outros são meio que coadjuvantes, mas que também acabam tendo um momento de destaque aqui ou acolá. Então é muito personagem para você gravar o nome, e eu confesso que não consigo, eu até sei os nomes de alguns, mas não consigo relacionar a cara, ou às vezes eu sei a cara, mas não sei o nome. Justamente porque o autor, né, o Yusei Matsui, ele vai fazendo o quê? Ele vai dando pequenas camadas a alguns personagens, ou pelo menos a todos, mesmo que seja um quadrinho, ou um volume, ou um capítulo, pelo menos em uma e duas histórias, ele vai lá e fala, olha, esse personagem daqui, ele é assim. Na verdade, o que ele quer? Ele quer ressaltar que cada pessoa tem um dom para uma coisa. E a forma como a gente estuda, na verdade, essa forma como a gente tem essa forma de ensino, ela na verdade não valoriza o que cada um tem de bom. Tenta na verdade formatar cada um para que todos tenham a mesma funcionalidade. E não deveria ser assim. Então o Koro Sensei, ele sabe disso. Então ele tem um personagem, um aluno que é bom em arte, ele vai desenvolver aquele talento daquele personagem ao máximo. Mas ele não faz com que o cara fique exclusivamente bom na arte. Ele faz com que a arte, que é o que ele gosta, também possa favorecer outros elementos, porque ele sabe que um bom aluno é um aluno bem preparado de forma geral. Entende? Então essa, pelo menos, foi a visão que eu tive de uma crítica muito forte à metodologia de ensino japonesa, e do mundo como um todo, mas principalmente da japonesa. Porque a gente tem não só o Koro Sensei, que é uma pessoa que quer fazer com que cada um desenvolva o seu ponto forte, a gente também tem o diretor, o Asano, que quer que todos eles sejam sempre do mesmo modo, meio que de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito. É até um embate entre os dois que rola mais pra frente, que é bem bacana. Porque o Koro Sensei quer que eles sejam melhores, e tem um método, e o Asano também quer que eles sejam os melhores, mas tem outro método. Então rola um embate de qual o melhor método. Eles acabam até descobrindo que eles têm muitas coisas em comum. Então assim, não é um quadrinho, não é um mangá ruim. Ele tem elementos muito bons, principalmente para quem está na área do ensino. Para quem é professor ou pretende ser professor, eu recomendo que você leia esse quadrinho, ou assista o anime. Mas eu recomendo mesmo, sério, porque é o tipo de coisa que assim faz você se questionar como professor, que é a minha função, caso você não saiba. Então é o tipo de coisa que às vezes eu tava lendo e eles falavam certa coisa, eu, porra, será que eu tô fazendo isso? Será que eu faço isso? Será que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não faço? Então serve para você se questionar. Você que está na área de ensino ou que pretende seguir, leia esse quadrinho, dê uma chance para ele. Não é que você tenha que fazer tudo igual, até porque aqui ele ensina os meninos a assassinarem ele. E isso a gente sabe que não dá pra seguir. Mas se a gente trocar essa ideia da metáfora do assassinato por uma outra coisa, que eu não vou conseguir pensar em nada agora, a gente pode utilizar isso de repente na nossa sala de aula. Porque a ideia da motivação do assassinato nada mais é do que como saber motivar os seus alunos e tirar proveito deles, no sentido de tirar o melhor deles para que eles possam melhorar. Basicamente é isso. E o mangá segue bem isso, ele segue bem firme com relação a esse propósito. O roteiro dá uma escorregada em alguns momentos, fica meio chato, fica meio repetitivo, porque assim, como tá tratando de um ano escolar, tem aquela questão de ciclo de prova, então você já passou por 3 provas, você já está na terceira, você sim, já sei o que você vai fazer. Apesar do Yusei colocar as provas de uma maneira diferente do que a gente imaginaria, ele coloca as provas como se fossem vilões, robôs, gigantes, etc. Cada robô, cada inimigo feito de uma coisa, de uma matéria. Então tem um monstro que é com parte de fórmulas químicas, porque é uma prova de química que eles precisam fazer. Então é uma parada diferente, é bacana você ver isso. Só que, tipo, depois da segunda vez, você já, porra, de novo, velho. Saca? Eu já entendi o que vai acontecer. A forma como o Koro Sensei é revelada, ou o passado dele, é interessante e justifica. Então é bacana. Foi meio clichêzinho, meio bobinho, saca? Mas
tinha que ter essa razão, porque senão seria muito forçado para ele ser o professor do jeito que ele era. E o final fez jus a tudo que foi estabelecido, como eu disse, seria muita traição depois de ele passar o mangá inteiro dizendo que, olha, isso vai acontecer no final, chegasse no final não acontecesse, mas aconteceu o que a gente espera que acontece, ou a premissa que é que ele precisa ser morto dentro de um ano, então ele é assassinado, isso não é spoiler, como eu disse, é igual Breaking Bad, você sabe que o Walter White vai morrer, certo? O cara tá com câncer, a premissa da série diz que o cara tá com câncer terminal, então você sabe que ele vai morrer. Pode se iludir, querer se enganar, torcer para que ele não morra. Confesso que eu torci um pouquinho para que ele não morresse, mas o meu lado leitor, mais distante, mais frio, mais metódico, ficou feliz que ele tenha morrido porque fez jus à história e também porque é um passo importante para os alunos. Talvez você pode até pensar que é uma morte metafórica, aquele momento onde o professor se despede dos alunos e eles não são mais, pode dizer que seria a morte dele. Então, eu preparei vocês estão preparados para viver a vida, tem os recursos, as armas que vocês precisam, entendeu? A ideia da arma, assassinato, arma, você tem as armas que precisam e podem seguir adiante. Então, velho, para quem tá na área, eu acho um mangá interessante. Para quem é aluno, serve também para você poder ver a sua postura em sala de aula ou tentar rever a sua postura em sala de aula com relação ao seu professor, como você se portar. De repente, né, influencia o seu modo. E quando eu digo influencia o seu modo, não é, seja inteligente, não estou querendo dizer para você fazer besteira e pensar em assassinar seu professor, coisas do tipo, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte, o seu relacionamento com o professor, você dá abertura o suficiente para que o seu professor possa tirar o seu melhor? Você já parou para pensar que ele de repente está fazendo aquilo porque ele quer que você seja bem, que você seja bom no que você quer fazer? Você já pensou nisso? Então é isso. Bom, pra mim valeu a pena, gostei, 21 volumes, fui lendo aos poucos, sem pressa, e tamo aí gravado pra ir pra vocês, tá certo? Caso você tenha alguma pergunta, tenha alguma curiosidade, alguma coisa que eu não falei, deixe seu comentário aí que eu respondo pra você. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um beijo, um queijo pra vocês, e até a próxima resenha do Nerd Rider.